Tá bom assim? Tá bom? Pode ser? Tudo bem? Acorda, tu que dormes. Levanta-te de dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Essa é uma frase de Paulo, uma carta aos Efésios, aqueles que moravam em Éfeso, na Turquia, quando ele estava em Roma, já no final de sua vida, exaltando aos nossos amigos da Turquia que era importante que despertássemos para a vida espiritual. Paulo, sem dúvida nenhuma, é um grande mártir do cristianismo. E falar de Paulo é muito difícil, porque há muita coisa para conversarmos. Mas antes disso, boa tarde. Meu nome é Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. E essa exortação de Paulo, para que nós acordemos ao mundo espiritual, também serve para nós no sábado, né? Porque se vocês são como eu, vocês muitas vezes gostam de dormir um pouquinho mais tarde no sábado, né? Mas a gente agradece muito vocês estarem aqui conosco hoje, num dia de verão, num dia bonito, quando vocês poderiam com certeza estar fazendo outras coisas muito mais divertidas, quem sabe, mas graças a Deus o grupo tem ar-condicionado, então estaremos bem. Mas eu falo isso porque sempre é um prazer muito grande visitar os outros grupos, em várias partes dos Estados Unidos, inclusive do mundo, porque a gente sempre vê as pessoas tentando fazer um pouquinho do que a gente tenta fazer em casa. Ou seja, ser um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem. Então, na verdade, quem agradece do fundo do coração sou eu, porque quem aprende mais e se beneficia mais sou eu. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão de parabéns com um grupo tão lindo. Eu fiz um tour aqui no grupo antes, né? Porque no grupo de vocês, gente, dá para fazer tour. Tem várias salas, entendeu? Tem grupo que tem uma sala só, não dá para fazer tour. É tipo assim, bem-vindo aqui, esse aqui é o canto esquerdo, esse aqui é o canto direito, né? Mas muito obrigado realmente pelo convite, é muito bom estar aqui. E hoje a gente espera conversar um pouquinho sobre Paulo, claro, mas mais especificamente sobre a Estrada de Damasco. A Estrada de Damasco, todos nós possivelmente já conhecemos essa história, foi um marco muito importante na vida de Paulo, porque foi a caminho de Damasco que Paulo encontra o Cristo e muda a sua vida. E de certa maneira, nós estamos hoje aqui por causa de Paulo. Não só porque o tema tem a ver com Paulo, mas porque Paulo, né, esse grande santo, inclusive, né, da Igreja Católica, essa grande figura, foi fundamental para que nós conseguíssemos ter a mensagem do Cristo hoje. Porque através de suas grandes viagens, ele conseguiu levar a ideia do Cristo para fora de Jerusalém. E muitos dos manuscritos e muitas das coisas que nós temos no Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, se dão, em grande parte, devido a Paulo. Inclusive, por isso que é chamado apóstolo dos gentios, porque os gentios eram os não-judeus. Todos que não são judeus são gentios. Então ele foi o apóstolo que foi falar para aqueles que não eram judeus. Então é uma história muito fascinante, muito interessante, muito simbólica, né? Mas para vocês terem uma ideia da grandeza da presença de Paulo em nossa vida moderna, o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, né? A Bíblia é composta do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros diferentes. A gente acha que é uma coisa só, mas são 27. Desses 27, né, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Nós temos o Ato dos Apóstolos, que é o que aconteceu depois da morte de Jesus, onde há muitos fenômenos interessantes, mediúnicos. Claro, a gente já sabe também, né, o fim dos tempos, que foi João que escreveu, o Apocalipse. Né? E o resto são cartas. Cartas que os primeiros cristãos escreviam uns aos outros. Porque naquela época, gente, não tinha e-mail. Não tinha text message. Então o pessoal perguntava alguma coisa, e aí alguém com uma pergunta, e aí um mês depois, que assim, se você tivesse muita sorte, voltava a resposta. Né? E a resposta eram essas cartas desses primeiros expositores do cristianismo da época, respondendo a perguntas específicas, né? De locais onde eles já estiveram. E uma dessas pessoas foi Paulo.
E no Novo Testamento há 13 epístolas, ou seja, 13 cartas dele. Então veja bem, de 27 livros do Novo Testamento, 13, basicamente quase a metade, é devido a Paulo. Né? Então é muito interessante a gente estudar Paulo, porque Paulo foi uma figura marcante. E se a gente olhar bem aqui no mapa do mundo daquela época, a gente vai ver que as viagens de Paulo foram realmente incríveis. Né? Olha só, Jerusalém está por aqui, certo? E ele andou, Síria, Turquia, né? Aí passou aqui, Grécia, né? Macedônia, Croácia, até Itália. Por tudo isso aqui, várias vezes. Naquela época, gente, não tinha avião. Naquela época não tinha carro. Nem bicicleta tinha. Então era a pé mesmo. Então hoje em dia, quando a gente reclama que a cadeira do avião é muito apertada, ou que o Wi-Fi não funciona, põe em perspectiva. Né? Porque você saía de casa para chegar, né, a 20 km de distância, demorava um dia. A gente faz isso nos nossos carros hoje, commuting, para o trabalho, indo e voltando. Então, fazer uma viagem tão grande como essa, realmente era bem difícil. Você vê a coragem de sair de casa, então, caminhando, sem realmente levar nem mesmo comida. Era um ato de fé incrível. Então, sem dúvida, Paulo é uma figura muito interessante para nós. Essa estrada de Damasco é fascinante. Mas o que eu acho mais importante, que talvez a estrada de Damasco nos conte melhor, é de que Paulo não foi sempre Paulo. Antes de Paulo ser Paulo, ele foi Saulo. Esse era realmente o nome do apóstolo Paulo. Ele era judeu, dedicado, ferrenho, apaixonado pelas leis divinas, como era conhecida na sua época. Nasceu na cidade de Tarso. Seus pais tinham os meios, então ele era muito bem educado, falava várias línguas. E por essa razão, talvez tenha sido tão útil na disseminação do cristianismo naquela época. Né? Então, antes de ser Paulo, ele foi ser Saulo. A transformação se deu nessa caminhada a Damasco. E muitas vezes a gente romantiza esse processo um pouco. Ah, que bonito. Uma caminhada de Jerusalém a Damasco, naquelas épocas de Cristo. Ai, que lindo. Bem-vindo à estrada de Damasco. Não há muitas flores no caminho. Não é verdade? Então, é realmente um momento bom a gente parar para refletir a respeito dessa caminhada e do simbolismo que há nessa caminhada para nós no dia de hoje. Porque a pergunta que nos interessa é: o que isso tem a ver comigo hoje? Será que um cara que viveu há 2000 anos atrás pode realmente adicionar algo à minha existência de hoje? Será que a vida dele pode, de certa maneira, prover algum tipo de insight, algum tipo de ajuda ou sugestão de como melhor proceder hoje para que eu seja mais feliz? Será que é possível aprender umas lições desse tipo de uma pessoa que morou há 2000 anos atrás, numa época muito distante, que era muito diferente da gente, onde não existia nem carro? Né? Eu acho que a resposta é sim. Mas para a gente poder entender isso melhor, é bom a gente começar primeiro com essa caminhada de Paulo, para podermos conversar um pouquinho a respeito do simbolismo. Mas para que todos nós estejamos assim na mesma frequência, se vocês não se importarem, vamos nos lembrar um pouquinho que Paulo era muito jovem, muito inteligente, e rapidamente se subiu dentre a hierarquia judaica da época, a ponto de virar muito cedo doutor da lei, o maior cargo farisaico dentro do grupo farisaico. E ele então virou até parte do Sinédrio, que era a grande cúpula que decidia a direção da fé. Uma das coisas que é muito importante a gente se lembrar também, que a gente se esquece, porque hoje nós vivemos num mundo laico, onde há uma separação entre a igreja e o governo, naquela época em Jerusalém e nos arredores não havia diferença para os judeus. A religião também era o governo. Isso é muito difícil a gente
raciocinar e digerir, mas então a influência de Paulo era muito grande. E desde então, já havia um grupo de pessoas que cada vez mais se interessava pelos ensinamentos desse ninguém de Nazaré, uma cidade pobre. Nada de bom vinha de Nazaré, era o ditado da época. E esse homem de Nazaré começou a conversar a respeito da espiritualidade maior, do mundo divino, em várias partes ali também do mundo, mas mais precisamente naquele primeiro pedaço, né, embaixo, perto de Jerusalém. E muitos judeus então se debatiam. Seria ele o Messias prometido dentro da tradição judaica? Porque a tradição judaica, com seus vários profetas, já vinha apontando que um outro Messias viria para finalmente implantar o reino dos céus aqui na Terra. E à medida que a fama de Jesus foi se alastrando, as pessoas começaram a achar que realmente era Jesus, o Messias. Mas outras pessoas, como inclusive Paulo e o Sinédrio e a cúpula da época, achavam que o Messias viria para uma mudança completa. E porque a religião e o governo eram juntos, acreditavam que o Messias viria para fazer a nação de Israel superior a todas as outras nações. Então eles procuravam um líder político que ajudasse Israel a conquistar o mundo. Não só de maneira espiritual, mas de maneira política, física e social. Então, quando encontraram aquele homem simples, de uma cidadezinha lá de longe, né, que nunca fez nada importante, que não aprendeu nem a escrever direito ou falar, porque naquela época só quem tinha mais meios aprendia a escrever, com certeza decidiram que aquele nazareno não era o Messias prometido. Mas o que é mais curioso na vida de Paulo, que nós podemos encontrar no belíssimo livro psicografado de Francisco Cândido Xavier, livro de Emmanuel, Paulo e Estevão, é de que Paulo, ainda no começo de sua vida, ouviu a respeito desses seguidores do Cristo. Porque, lembre-se, Paulo nunca encontrou Jesus em sua vida. Jesus já havia sido crucificado. Mas ele começou a ouvir pregações de alguns dos seguidores de Jesus na época. E dentre deles existia um jovem rapaz, também de um grande talento oratório, chamado Estevão, que falava por ali perto. E ele foi ouvir Estevão e achou interessantíssimo a palestra de Estevão e começou a tentar engajar Estevão num debate, porque Paulo era muito bom de debate. Estevão se retirou do debate, porque Estevão não queria criar fricção. Né? Estevão já estava um pouquinho mais, quem sabe, sábio, não, a respeito do trabalho divino. E se formos mais à frente, nós também vamos ver que Paulo tinha um grande amor, Abigail. Abigail doce, era apaixonada por Paulo e vice-versa, mas Abigail também, irmã de Estevão, começou a ouvir as histórias do Nazareno e se apaixonou pelo cristianismo nascente, o que foi algo difícil para Paulo. Paulo, nas suas viagens, então, para lá e para cá, defendendo a sua fé, recebe notícias um bom dia de que Abigail estava doente. Sempre foi um pouco frágil. E Abigail, então, morre quando Paulo estava à distância. Ele volta, eventualmente, para casa, com o coração duro, sem dúvida nenhuma, como todos nós, quando perdemos um ente querido, e descobre que Abigail, durante aqueles momentos duros no final de sua vida, tinha sido ajudada, consolada por um senhor mais velho, muito bom, também seguidor desse Nazareno, da Casa do Caminho, que era o nome da época, chamado Ananias. Então ele decide direcionar toda a sua raiva para Ananias e decide então persegui-lo. O pequeno detalhe que deixamos de lado, também fica mais interessante ainda, é de que Paulo, como doutor da lei, já tinha mandado apedrejar Estevão. Estevão morreu por causa de suas ordens, apedrejado. E quando foi apedrejado, Estevão o perdoou antes de morrer, porque ali estava ele. Vejam bem, gente,
Paulo mandou matar o irmão de sua amada. Que dureza. Né? Para você ver quão dedicado ele era à sua fé. Porque ele acreditava realmente na fé judaica. Ele era uma pessoa devota e corajosa. Bom, no meio dessa história toda, ele decide então descobrir onde estaria Ananias. Porque agora ele deveria acabar com esse culto que estava nascendo, o cristianismo novo, para resolver esse problema de uma vez. E descobre que Ananias está em Damasco, uma cidade na Síria. Então ele decide, convoca uma reunião no Sinédrio e pede a permissão para que deem a eles os poderes, né, de fazer o que for preciso, inclusive pena de morte, para o seguidor Ananias, que está em Damasco. Fala que vai fazer a viagem do seu próprio custo. Chama 3 companheiros para irem com eles, né? Jacó, Demétrio e Jonas um pouco mais velho, e saem então os 4 caminhando por vários dias por essa estrada. Talvez não tenha sido verão, mas se vocês olharem bem, eu acho que é um pouquinho mais quente do que Dallas, na verdade. Não é? Olha lá. Mas eu acho muito interessante isso porque no caminho, né, nós sabemos da história. No caminho aparece uma grande luz, diz a narrativa, Jesus se materializa a ele. E nesse calor, nesse estupor, nessa coisa toda, Paulo cai da sua montaria no chão, meio tonto assim, antes de ver Jesus, e Jesus lhe aparece. Seus amigos, os 3 amigos, não veem Jesus. Olha que curioso, só ele vê Jesus naquele momento. Né? E acham, inclusive, que ele está um pouco maluco, porque está ali ele de joelhos, chorando, olhando para um local onde não há nada. Né? Achavam, sem dúvida nenhuma, que ele tinha sido acometido de insolação. O que acontecia no deserto. Né? Esse calor todo você ia e de repente você caía, desmaiava, apagava. Só que o caso dele parecia um pouco diferente. Porque ele não tinha só caído da sua montaria, estava um pouco tonto, mas se encontrava genuflexo, de joelhos, olhando para o espaço, chorando copiosamente, emocionado. Os amigos acharam que ele estava maluco. Depois de um tempo, ele os chama, um tempo muito curto, 1 minuto talvez, quem sabe menos. E perguntam, tudo bem, Paulo? Porque eles trabalhavam para Paulo. E Paulo, como chefe, era bem autoritário também, né? Porque ele tinha a presença ali. E ele fala então que ele viu o mestre de Nazareno. E durante essa visão, uma linda parte, Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E uma coisa fantástica acontece. Corajoso como ele era naquele momento, ele faz uma pergunta de volta. Ele fala, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Mas não era uma resposta assim, tipo, o que você quer de mim? Né? Porque de vez em quando essa pergunta, ela não é pergunta, ela é retórica, né? Tipo, me deixa em paz. Já fiz tudo, sai pra lá. Né? A pergunta dele era genuína. Tomado por aquela emoção toda, aquele momento indescritível, sem dúvida nenhuma, ele pergunta, o que queres de mim? Jesus, então, naquele momento, já desencarnado, já havia ressuscitado, fala para ele, vá a Damasco e espere. Depois então que ele volta dessa visão, fala aos amigos que está bem, e os amigos perguntam, e você, tá tudo bem? Tudo bem, chefe? O que você quer fazer? E ele fala, então, olha, vocês trabalhavam para mim antes, agora vocês podem escolher o que vocês querem fazer, porque nós estamos agora no mesmo nível. Vocês façam o que quiser, eu tenho que ir a Damasco. 2 deles voltam para Jerusalém para falar para o pessoal lá o que aconteceu, porque agora estavam preocupados que alguma feitiçaria, alguma magia desse grupo do caminho teria afetado Paulo, que era o maior defensor da fé judaica na época. Jonas, mais velho, conhecido um pouquinho mais tempo, decide levá-lo ao médico na próxima cidade, auxiliá-lo. E os 2, então, decidem ir adiante.
Jonas o acompanha até a chegada a Damasco, onde Paulo já havia ido antes para pregar nas sinagogas, era muito famoso, conhecida por aquele mundo todo. Chegando lá, ele procura a casa de um conhecido também, de destaque social, mas pede que Jonas vá primeiro e fale, porque ele não queria, ele estava, imagine, sujo de areia, tinha chorado, estava cego, não conseguia ver nada, estava realmente assim debilitado emocionalmente, cansado dessa experiência emocional, e não queria constranger o amigo, pede que então Jonas, o seu criado, vá lá e fale, olha, Paulo está aqui, nós podemos ficar na sua casa? E o amigo, então, quando ouve a notícia toda, já com alguns convidados importantes políticos também que vieram para a sinagoga, para ouvir a próxima palestra na sinagoga, fala, olha, fala para ele que eu não estou em casa. Aí começa. Paulo, então, claro, se surpreende, mas entende. E se pergunta, de repente, se eu fosse ele, também entenderia. Bom, indo mais adiante, porque a história é linda e é muito bonita, e podemos encontrá-la nesse livro maravilhoso de Paulo Estevão, acho que um dos 3 melhores livros que eu li na minha vida. Vão a uma hospedaria e ficam lá. Eventualmente, Jonas vai embora, porque Paulo também percebe que Jonas começa a ficar preocupado, achando que vão pensar que Jonas está agora também trabalhando para esse mago do caminho. Então Paulo, muito gentilmente, deixa eu ir embora, fica Paulo sozinho, cego, esperando algo acontecer. Difícil, né? Eventualmente, sabe quem vem ter com ele? Ananias, aquele que ele perseguia. Ananias também tem uma visão do Cristo, que o manda ir até aquela hospedagem ajudar Paulo. E Ananias, como bom ser humano, Senhor, Paulo, tem certeza? Saulo, tem certeza? Aquele que nos persegue, né? Vai até lá, conversa com Paulo, tira a escama de seus olhos, Paulo volta a ver e se dedica, daí em diante, a ser mensageiro do Cristo. Muda seu nome de Saulo, que significava o maior, para Paulo, que significa o menor. É uma mudança linda, muito bonita realmente. É uma história linda que eu, sem dúvida nenhuma, não faço jus. É necessário que vocês leiam esse livro, se quiserem, se estiverem interessados, ou meditem e sintam a vibração, porque deve ter sido algo assim fantástico estar no meio dessas coisas todas. Mas o que nos interessa, eu acho, se nós tivermos tempo um pouquinho, há 7 aspectos interessantes, simbólicos para a nossa reflexão, que eu acho que tem muito a ver com a nossa vida. Claro que há mais, mas 7 é um número bonito, né? Então a gente... 7, né? Porque 8, 7, 6, 5, 4, 3... Né? 3 também é um número bom, né? 3, 5, assim, mas 7 é um negócio meio até cabalístico, assim, místico, as pessoas, 7, né? Mas não tem razão nenhuma para ser 7, poderia ser muito mais, mas pensamos 7, até por causa do tempo. Tudo bem até agora? Dormiram? Tá bom. Ou precisamos daquela frase de Paulo alguém. Desperta, tu que dorme, né? Dá aquele choque assim, né? Se a pessoa começa a dar aquela cabeçada no ar-condicionado, né? Acontece. Então vamos lá. A primeira coisa interessante dessa caminhada de Paulo tem para mim é de que ele estava acompanhado nessa estrada, mas estava solitário. Foi só ele quem viu Jesus, embora tivesse com 3 outros amigos e camelos e montarias, porque levavam provisões para poder, por vários dias, passar ali. Então, não era ele andando sozinho, era ele com outras pessoas. E nessa caminhada, com outras pessoas conversando, mesmo que trabalhassem para ele, o interessante é que Jesus aparece. Aparece e só ele vê. Jonas sente alguma coisa, os outros, o que está acontecendo, mas só Paulo vê. Eu acho isso muito simbólico, porque se nós equacionarmos a aparição de Jesus para Paulo, com o despertar para a espiritualidade, o chamamento para o mundo espiritual, nós vamos entender que isso também acontece na nossa vida. Ou seja, nós podemos estar com várias pessoas ao nosso redor através da nossa vida. Várias pessoas que nós amamos e que nos amam, nossas famílias, mas o chamado é individual. Ele geralmente não acontece para um grupo de pessoas ao mesmo tempo. É que nem cartão de crédito. Pessoal,
e intransferível. Isso é muito difícil, porque a gente esquece. Imagine então a dor de Paulo ao estar ali, passar por tudo aquilo, ter uma nova perspectiva espiritual, sabendo que tem que mudar sua vida por completo. E ao mesmo tempo ter amigos queridos ao seu redor que não compartilham daquela experiência, daquela decisão nova. Na nossa vida muitas vezes acontece. Quando a gente começa a se interessar pela espiritualidade, de repente até pelo espiritismo, e começa a ler mais os livros e acha aquilo despertando em nossa alma, muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor, seja a nossa esposa, nosso esposo, nosso filho, nosso marido, não estão juntos conosco. E é difícil. Porque a pergunta que fica então é, será que continuamos à frente? Ou será que a gente esquece tudo isso e fica com eles? Não é verdade? Bem difícil isso. É bem difícil isso. Isso acontece nas nossas vidas não só do ponto de vista espiritual, mas muitas vezes com várias decisões importantes que nós temos a tomar. Será que nós nos mudamos para uma outra cidade, para um outro país? De repente nossa família não entende. Eu gostaria que nós ficássemos. Mas esse trabalho de evolução, de mudança, de crescimento, que sempre vem através do novo, porque a gente nunca aprende nada ficando sempre no mesmo lugar, é um processo individual. Então, muitas vezes a gente queira até que aquelas pessoas do nosso lado venham conosco. Quando a gente conhece o espiritismo muitas vezes, a gente quer que nosso marido, irmão, papagaio, tio, primo, vizinho, também gosta, então a gente dá livros, fala aquele negócio o tempo todo para eles, buzina na ouvido deles, mas eles não querem. Tudo bem. Mas é um processo difícil nós aceitarmos de que isso acontece à medida diferente um dos outros. Nós temos que estar preparados para isso. É muito difícil. Então acho que esse é o primeiro simbolismo bonito dessa caminhada de Paulo, que também repercute em nossas vidas. Olhando assim a nossa caminhada à espiritualidade maior, nós vamos ver que esse encontro com Jesus foi desequilibrador. É curioso, porque a gente acha muitas vezes que o encontro com Jesus vai ser uma coisa maravilhosa. Musiquinha no background, luzes, anjos descem com a harpa, né? O sol raia, trombetas, né? Mas assim como o encontro de Paulo o fez cair da montaria e ficar totalmente desatinado, muitas vezes a nossa chegada ao mundo espiritual vem através da dor. Quando nós temos algum problema que nos desequilibra e nós detestamos e dói, naquele momento parece a pior coisa do mundo. De repente é uma doença, de repente é uma dor emocional de alguém que nos deixou para trás, é a perda de um ente querido. São coisas que nos desequilibram por completo e que nos fazem sair do eixo, nos fazem nos mexer e nos modificar daquela zona de conforto onde estávamos. São esses momentos que nos fazem crescer. Porque nós ainda não aprendemos a crescer voluntariamente pelo amor. Então a dor vem e nos sacode, nos acha, nos faz cair, ficar tontos. E não é muito gostoso. Vamos ser honestos? Mas se nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos entender que as dificuldades da vida são o nosso chamado à realidade espiritual, à mudança de curso, de alguma maneira. Isso também aconteceu com Paulo. Esse encontro com Jesus, em primeira instância, foi desequilibrador. Ele ficou completamente perdido. Isso acontece conosco, frequentemente. Claro que algumas experiências são muito maiores do que outras. Mas nosso crescimento se dá através dessas dificuldades. Não esqueçamos. Como um bom infomercial, né, não vamos parar aí. Existem mais aspectos que nós podemos estudar. Se você ligar nos próximos 10 minutos, você também recebe a pergunta corajosa. O que é interessante também de Paulo é que quando ele foi confrontado
com essa realidade de Jesus aparecer para ele, aquela pessoa que ele detestava, que ele achava que estava transviando os outros da verdadeira fé, quando ele apareceu para ele, naquele momento que é indescritível, a gente aprende que muitas vezes a lógica e a intelectualidade não são suficientes. Precisa sentir. E quando ele sentiu a presença de Jesus, ele, dedicado e corajoso como era, acreditava seguir realmente Deus, percebeu que Jesus era algo bem maior do que ele percebia. Antes, ele faz a pergunta. Ele não fala, quem é você? Por que você está aqui? Por que você apareceu? O que você vai fazer comigo? Ele fala o quê? Senhor, o que queres de mim? Ele tem aquele choque traumático e ele fala, ok, eu preciso mudar. O que você quer que eu faça? O que é melhor para mim espiritualmente? Como eu mudo a minha vida? Isso é uma coisa que é difícil a gente realmente expressar, porque muitas vezes quando a dureza vem, quando o choque vem, quando aquele momento desequilibrador vem, a gente não quer pensar em como nós vamos mudar. A gente quer saber como é que a gente evita a dor. Como é que a gente nega o que aconteceu, como é que a gente sobe no cavalo. Mas ele percebeu naquele momento e se dedicou, como sempre foi dedicado, à mudança e falou, Senhor, o que queres de mim? E o curioso é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus não foi faça isso, faça aquilo. Foi simplesmente vá a Damasco e espere. Que muitas vezes é o chamamento da vida. A vida muitas vezes ela não se desvela claramente para a gente. A gente acha muitas vezes que a gente tem que ter um plano maior para a vida. Olha, aos 15 anos eu vou fazer isso. Aos 30 eu vou estar casado, vou ter 2 filhos, vou morar não sei aonde. Aos 45 vou ser promovido para não sei o que lá. Aos 60 me aposentarei e farei isso. A gente pode fazer esses planos, mas a verdade é que muitas vezes nós não temos essa claridade para poder vir adiante. Então nós temos que confiar e receber instruções passo a passo. A gente gostaria muito de ter o GPS da vida, não é verdade? Você, ó, eu quero ser feliz. Aí a GPS, a Marta no meu caso, porque o nome do meu GPS é Marta, eu dou um nome para ela, porque eu quero ter uma relação assim mais pessoal, entendeu? Parece até rude você não falar com a Marta, né? Às vezes quando fala obrigado, etc e tal, a Marta vem e fala, vire à esquerda em 300 metros, né? Aí depois você vê o caminho todo, é uma maravilha, né? Só que na vida a gente não tem GPS assim. O nosso GPS é diferente. A gente só vê uma coisa de cada vez. Olha, vire à esquerda. Aí você vira à esquerda. Quando você vira à esquerda, aí você vê em 400 metros, vire à direita. A gente não tem o plano completo, claro, né? O que requer um pouco de fé. Fé tecnológica. Né? É verdade. Né? Quando a Marta fala alguma coisa, eu acredito que a Marta esteja certa, então eu sigo a Marta. Né? O bom é que se a gente fizer besteira... o que a Marta fala? Recalculando. Né? Então a gente tem a oportunidade de recalcular. Mas não pensemos que a nossa vida vai ser iluminada de uma vez para outra, assim. Que nós vamos saber o que nós temos de fazer de uma hora para outra. Que nós temos o caminho completo. Não. Muitas vezes requer paciência. É difícil isso. Né? Então essa pergunta, né, de Paulo foi realmente muito interessante à medida que ele ia para Damasco, porque trouxe alguma clareza a ele, mas não trouxe muita clareza a ele. Né? Jesus falou, continue para Damasco, espere. Mas o que ia acontecer, como ia acontecer, quando ia acontecer e por quem, ele não tinha a menor ideia. O que não é indiferente do que nós passamos também, não é verdade? Muitas vezes nós queremos alguma coisa, queremos ser felizes, mas não sabemos como, quando, por quem vai acontecer. Muito bem. Vamos lá, então, para quarto aspecto interessante. Depois que Paulo teve esse encontro com Jesus, ele ficou temporariamente cego. Ele não conseguia ver o mundo ao seu redor. Imaginem isso, gente, caminhando naquele calor até Damasco, cego, tendo que depender do seu amigo Jonas. Imagina se Jonas não ficasse com ele. Como é que Paulo chegaria lá? Mais difícil ainda, não é verdade? Mas essa cegueira temporária eu acho muito bonita, porque eu acho que ela é simbólica dessa introspecção que nós temos que fazer quando a vida nos sacode.
quando há um momento de crise grande, importante na nossa vida, a cegueira nos leva a parar de prestar atenção para o mundo como ele é, para o mundo exterior, e começa a nos levar ao mundo interior. Então, à medida que nós vamos encontrando dificuldades na vida que nos sacodem, é um convite para reflexão pessoal, interior, individual. Não a respeito do que as pessoas pensam, o que as pessoas querem ou acham que nós devemos fazer. Mas é um convite a nós, a pensar dentro de nós, fazer silêncio para poder escutar o nosso coração e a Deus e procurar qual será o nosso próximo passo. Nós somos cegos também porque nesse momento nós não sabemos o que vai acontecer. Nós começamos a entender que o mundo físico e a importância que a gente dá visualmente ao mundo físico, às coisas do mundo físico, que hoje, graças a Deus, já vamos entendendo através do Espiritismo, não sobrevivem por muito tempo. Essas coisas físicas não são tão importantes. No caminho, inclusive, Paulo percebe isso e não se preocupa que está cego, porque na mente dele fica bem fixa o encontro com Jesus. E se ele visse alguma coisa, de repente, se distraísse um pouco mais, mas aquela memória fica gravada bem forte dentro da gente. Então, à medida que nós encontramos dificuldades, sejam emocionais, sejam financeiras, seja o que for, de saúde, muitas vezes ficamos confusos para o mundo, mas esse é nada mais, nada menos do que uma oportunidade maravilhosa para a gente poder fazer aquela viagem interior e se perguntar realmente o que nós queremos. O que nós queremos daquele processo todo? Para onde nós queremos ir? E aí vem o próximo aspecto, a próxima parte, que é a decisão de ir adiante. Paulo ouve tudo aquilo, o que ele decide? Ele decide ir a Jerusalém. A Damasco. Ao invés de voltar para Jerusalém. Quantos de nós... Responde não. Retórica. Quantos de nós fazemos essa decisão? Porque muitas vezes a vida nos dá um baque, um choque, e nós decidimos o quê? Voltar para o que nós conhecíamos. Nós não fazemos a decisão de, temos que ir para frente. A gente quer que as coisas continuem a ser do jeito que elas eram antes. Mesmo tendo evidência ao contrário. Mesmo tendo a dor batendo a nossa porta, falando que não pode mais ser como era antes. Mas a gente teima. E a gente quer simbolicamente voltar para um momento de conforto, ao invés de dar o passo à frente para a nossa evolução. E é muito difícil. É muito difícil dar esse passo à frente, ainda mais quando nós estamos confusos, quando nós estamos cegos e fomos completamente arrebatados pela vida. Não há mal nenhum em parar por um breve segundo, recuperar as nossas estribeiras, mas a necessidade da vida, do mundo espiritual, é que nós continuemos a ir adiante na nossa caminhada simbólica e espiritual. Porque se nós nos dermos com problemas e nós não formos adiante, nós aprendemos, através da reencarnação, que nós seremos condenados a reviver essa experiência difícil se nós não aprendermos a lição. Inclusive, é um bom sinal. Se há um problema que se repete em nossas vidas e parece ser constante, talvez seja porque nós ainda não fomos adiante. Se há uma problemática difícil, um relacionamento difícil, um problema de saúde que volta, talvez a nossa solução atual não seja uma solução permanente. Seja simplesmente a fuga do confronto, seja uma decisão voltada ao conforto imediato e não ao conforto a longo prazo. E a longo prazo para nós, gente, mudou bastante à medida que nós começamos a entender o Espiritismo, à medida que nós entendemos que nós somos seres imortais e que estamos temporariamente trafegando nesse planeta, nessa vida, nesse momento. A nossa vida de hoje é como se fosse um dia da nossa vida espiritual.
A gente se veste de manhã, vai para o trabalho, faz o trabalho, volta para casa, descansa um pouquinho, troca de roupa e no dia seguinte, vai de novo. Quando a gente vê a nossa vida dessa maneira, a nossa perspectiva do que é importante muda. Ou deveria mudar. Porque a gente começa a ser mais tolerante uns com os outros. Porque nós vamos entender que nós somos seres em evolução e o nosso vizinho também é. Porque cá entre nós somos muito intolerantes com nossos vizinhos e muito tolerantes conosco mesmos. Quando a gente faz alguma coisa que a gente estava cansado, estava cansado aquele dia, não entendi, não. Mas quando o vizinho faz alguma coisa aqui do lado assim, você acha que é horrível, que absurdo. Não? Como é que ele pôde fazer isso? Quem tem criança sabe disso. Né? Muitas vezes, assim, os olhares que você recebe porque a criança estava mal comportada naquele dia, parece que você é o pior pai do mundo. Né? Mas a pessoa não sabe que seu filho estava doente, que aconteceu não sei o que lá. Né? Agora, quando o filho é deles, é tudo... Não, coitadinho. Estava cansado. Né? Muda a perspectiva. Bom, essa decisão de ir adiante é muito importante. Essa decisão de ir adiante é uma decisão de ir adiante a Damasco. Não a decisões prévias que nós fizemos. É uma decisão de ir adiante espiritualmente, de mudança de rumo, de certa maneira. Não de continuar da maneira que a gente estava antes. Né? Que é um próximo passo a ser também debatido, que se nós fizermos isso, se nós formos adiante, nós formos corajosos o suficiente para atender essa chamada a nos espiritualizarmos, eventualmente há o auxílio. E o auxílio é frequente. E o auxílio vem de alguém, muitas vezes, que a gente não espera. O auxílio de Paulo veio de Ananias, que era aquele quem ele perseguia. Simbolicamente falando, o que mais ajudou ele foi aquilo que ele perseguia. O que mais modificou a sua vida foi Cristo, que ele perseguia, na pessoa de Ananias. Agora, se você falasse isso para ele antes dele começar a viagem, ele entenderia? Não. Até ele ter aquela experiência pessoal forte, você pode explicar da maneira mais plausível possível, muitas vezes algumas pessoas não entenderão. Sorte daquelas que entendem, sem precisar experienciar. Mas muitas vezes nós precisamos desse baque. Né? Mas à medida que há essa mudança na vida, esse baque, esse encontro desequilibrador, há também esse auxílio constante. E é importante que a gente se lembre disso, que a gente se esquece disso. Muitas vezes no Espiritismo, quando a gente começa a ler as coisas, a gente começa a ver, ai meu Deus, tudo é obsessão, obsessão. Obsessão. Tropecei, tem um espírito aqui. Né? Não foi promovido, foi obsessão. Né? A gente começa, né, a projetar as coisas para fora, porque o obsessor de hoje, gente, é o Satanás de ontem. Entendeu? Antigamente, assim, não, Satanás, o demônio fez isso. Hoje em dia é obsessor. É um downgrade light. Né? A gente faz um downgrade. A gente mudou assim da igreja para o centro espírita, trocou assim, do obsessor de Satã para o obsessor. Né? Mas, gente, não é obsessor tropeço, né? Você tropeçou. Causa e consequência. Então é importante a gente ver isso. A gente vê essa influência espiritual, curiosamente, a gente só vê a influência espiritual negativa. Né? A gente não vê a positiva. A gente não percebe. A gente está tão egocentrado ainda que a gente acha que o mundo está contra nós. A gente não percebe o auxílio espiritual, a boa intuição, as oportunidades que se abrem. A gente tem um acidente de carro, a gente acha que foi uma obsessão. Na verdade, foi muitas vezes um mentor que fez o acidente de carro ser melhor do que seria. Né? Mas a gente sempre vê o negativo. A gente está ainda assim, meio nessa faixazinha, assim, ainda meio... Bom, eu estou nessa faixa. Quem sabe vocês estão mais bem resolvidos, né? Mas há um auxílio muito importante ali, né? Nós precisamos lembrar. E por último, porque eu sei que vocês estão quase dormindo, que é sábado, todo mundo quer ir para casa ver Netflix, né? Que, aliás, falando em obsessor, né? Eu acho que o obsessor atual é Netflix. Cá entre nós, né? Porque na minha cabeça, muitas vezes, eu penso assim, né? Vou ler um bom livro espírita, vou ver uma palestra no YouTube, alguma coisa assim. Aí eu só ouço assim, Netflix, né? Netflix Marathon.
não veja um episódio só. Veja 7 episódios. Você pode pausar no meio, não tem problema não, mas comece agora. Né? Netflix é coisa do demo. Brincadeiras à parte, né? A gente percebe que realmente existe sempre o auxílio lá. Né? E por último, acho que também é muito interessante entender que Paulo chegou numa Damasco diferente do que ele pensava que ele chegaria. O resultado final, a direção final, o local final onde ele chegou foi muito diferente do que ele esperava, embora fosse o mesmo local. Dá para entender? Isso acontece na nossa vida. Quando a gente muda de perspectiva mental, o mundo continua sendo o mesmo, o mundo físico, mas ele é diferente. A gente para de sofrer. A gente entende, ou a gente sofre menos. A gente vive no mundo ainda, mas ele é diferente. As coisas do mundo já não mais nos apetecem. Aquele carro novo, a Ferrari, que você sempre quis, que todos vocês têm aqui no Texas, né? Que acho que todo texano tem uma Ferrari vermelha, não é verdade? Não? Ok, achei que fosse. Já não é tão importante. Né? Aliás, eu falo isso porque foi muito curioso, né? Eu sempre gostei de carro quando era mais novo, né? E morando na Califórnia, muitas vezes você vê esses carros também assim, né? E eu morava em Beverly Hills na época, então eu tinha esses carros assim. Eu me lembro um dia passeando na rua e vendo uma Bugatti assim, linda, né? Aí eu olhei pro carro assim e pensei, nossa, dá um trabalho, né? Imagina o seguro disso aí. Né? E aí você começa a andar, e aí o carro começa, sabe, desvalorizar, né? Aí você, poxa, não vale a pena. Aí me deu um toque, né? Eu falei, opa, você tá mudando, hein? Porque acho que ontem você entraria nesse carro agora, né? Mas a gente vai com o tempo percebendo que as coisas do mundo físico não são tão importantes assim. À medida que a gente vai ficando mais sábio, mais velho, cá entre nós, muitas vezes, né? A gente vai percebendo que o fim do corpo físico vai chegando mais perto, a gente começa a pensar e a refletir em coisas que quando a gente tinha 15 anos de idade, 21 anos de idade, nós não pensávamos. O mundo é o mesmo. Tá? E que nos leva ao poder da mente. Porque se você acorda e acha um copo d'água que está meio cheio ou meio vazio, pode terminar o resto do seu dia, como você vê esse copo d'água. Se você acha que o copo d'água está meio vazio, você fica chateado já que alguém pegou metade do seu copo cheio de água, alguém bebeu, não tinha um copo cheio. Então, a sua mente já entra nesse processo de déficit. Está faltando alguma coisa. Você passa o dia inteiro vendo, porque uma coisa afeta a outra, que há coisa errada no mundo, que há déficit no mundo. Agora, se você acorda e pensa assim, oba, meio copo d'água. Meio copo d'água a mais do que eu tinha há 10 segundos atrás. Que maravilha. Quem será que me deu esse meio copo d'água? Não sei. Você passa a ter um momento de gratidão e ver o mundo como um acréscimo, não como déficit. É claro que eu exagero, né, gente? Eu acho que o copo d'água não muda o nosso dia tanto assim, de repente. Mas de repente muda. Mas é simbólico também. A nossa postura mental de como a gente vê as coisas é muito importante. Então a gente vê muito isso, né? As pessoas falam assim, não, essa vida é sofrimento. A vida não é sofrimento. A vida tem sofrimento. A vida é sofrimento se você quer que ela seja sofrimento. Porque a razão de viver não é sofrer, é aprender. Sofrimento é a ferramenta. A felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo porque esse mundo não nos vai trazer felicidade. Porque as coisas desse mundo físico, elas hão de se esvair. A casa vai ser demolida, o carro vai quebrar, até os relacionamentos individuais que nós temos uns com os outros vão acabar. Não por falta de amor, mas por questão física, de tempo. Um de nós, ou os dois, eventualmente vão desencarnar. E se a gente se apega demais a essas coisas físicas, que estão invariavelmente fadadas a mudarem, o que vai acontecer? A gente vai se decepcionar. Essa, inclusive, é a mensagem de Buda, que fala que a impermanência traz dor. Certo? Que se você se apega a algo impermanente, e o mundo físico é impermanente,
você está fadado a se decepcionar. Não é bonito como Buda se alinha perfeitamente a Cristo e ao Espiritismo? Jesus vem depois e fala, faz um upgrade, fala: ajuntai tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam e as traças não roem. Ou seja, não só não põe a sua felicidade no mundo físico, põe a felicidade no mundo espiritual, nos tesouros espirituais, porque esses não vão embora. Então a Damasco que a gente procura, ou deve procurar, se modifica com o tempo. E ela para de ser as glórias do mundo e passam a ser a felicidade individual do espírito. Então a pergunta que fica pairando sobre nós, de certa forma, é: qual é a Damasco que você procura? Onde da jornada a Damasco nós nos encontramos? Nós já ouvimos o chamamento? Já tivemos a experiência redentora? Decidimos ir adiante? Já entendemos que mesmo estando com os outros, a felicidade é individual e ela requer esforço próprio? Sim, você pode ser feliz com os outros, mas não são os outros que vão te fazer feliz. Será você, estando com os outros, que será feliz, porque ninguém faz outra pessoa feliz. É muito importante isso, porque a gente acha que isso é verdade, né? Que nós vamos casar e vamos ter um casamento de conto de fadas, porque todo casamento, na cabeça de quem nunca se casou, é de conto de fadas, e não entende que o relacionamento é construído através do tempo, por coisas boas e coisas difíceis, e que ele se modifica com o passar do tempo, não é aquela paixão inicial, mas vira aquele companheirismo belo e bonito, aquela amizade forte. Há mudanças nas nossas vidas. Quando a gente começa a despertar para todas essas coisas, a Damasco muda. É o mesmo, o mundo é o mesmo. Então a gente percebe que a felicidade não é desse mundo, mas isso não impede que ela esteja nesse mundo. A oração que nós fazemos, que Jesus nos ensinou, não é inclusive, traga a nós o seu reino. Ou seja, vamos arregaçar as mangas e trazer esse reino espiritual através da nossa própria razão. Agora, uma coisa bela acontece quando a gente começa a abrir os olhos para a nossa realidade espiritual e entender que nós somos espíritos imortais que nunca hão de morrer. Essa é a passagem de João. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Parece confuso muitas vezes. E, by the way, gente, esse senhor simpático aqui é uma foto de uma artista que na época acho que tinha uns 9 anos de idade quando pintou esse quadro, de Jesus. Uma foto de Jesus. Eu acho interessante essa foto de Jesus, e muitas vezes eu ponho ela, porque ela é bem diferente da foto que nós temos mentalmente de Jesus na nossa cabeça. Que geralmente, muitas vezes, não quero assim generalizar, é daquele Jesus louro, com aquele cabelo longo, de olhos azuis, assim, né? Aquela foto meio diáfana, assim, uma coisa assim, você não vê o background direito, né? Mas é bem possível que, do ponto de vista histórico, onde Jesus morou naquela época, ele se parecesse mais com isso do que com aquele louro de olhos azuis. Né? Mas eu ponho isso para sacudir a gente um pouquinho também, para nos fazer pensar e reavaliar os nossos conceitos. E o que Jesus faz aqui para nós? Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Parece arrogante. Né? A gente lê assim e não conhece Jesus de vez em quando, ele é meio arrogante, é meio metido. Cá entre nós, né? Porque a gente julga Jesus como a gente entende a nós mesmos. Agora, quando você realmente pode fazer tudo aquilo que você fala que você vai fazer, não é que nem a gente fala: não, eu sou o melhor do mundo. Quando você é o melhor do mundo, não é arrogância, é honestidade. E ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, os meus ensinamentos que eu vim trazer para vocês de Deus, nosso Pai, vão te levar à ressurreição e à vida. E ele foi a ressurreição e a vida porque ele ressurgiu. Se há uma coisa interessante da história de Jesus, que nós nos lembramos, é que ele morreu na cruz,
e depois ele ressuscitou. Se ele não morresse na cruz e não ressuscitasse, talvez nós não nos lembraríamos de Jesus. Porque ele fez uma coisa que ninguém fez. Talvez Lázaro. Mas foi ele que fez. Por que a gente se lembra de Jesus, então, sofrendo na cruz? Já viu isso? Já viu o filme do Mel Gibson? Se você espremer, sai sangue da televisão. Era essa a mensagem do Cristo? Não era essa. Qual era a mensagem maior dele, que a gente se esquece? Que você não morre nunca. A ressurreição é isso. Nós podemos perder o corpo físico, mas nós não acabamos. Essa é a mensagem do Cristo. Certo? A maior mensagem do Cristo, de amor. Porque nos diz que nós nunca vamos acabar. Lindo isso. E aquele que nós amamos nunca irá acabar também. Ou seja, aqueles que nos deixam aqui, de repente, desencarnam antes da gente, continuam nos amando. Assim como nós amamos eles. Porque o fato deles desencarnarem não quer dizer que a gente deixe de amar eles. Se a gente não deixa de amar eles e eles continuam, você acha que eles vão deixar de amar a gente? Não faz sentido. Então pensa bem comigo aqui. Se a gente realmente entender isso, nós já tivemos várias reencarnações. Não sempre com as mesmas pessoas. Ou seja, o amor que várias alminhas que estão por aí têm por nós é desconhecido, nós não temos noção. Mas nós temos mães, pais, companheiros, companheiras, primos, tias, papagaio, periquito, cachorro, de outras encarnações, das quais nós não nos lembramos nesse momento, mas que nos amam de uma maneira que nós não temos noção. Então a nossa família espiritual não é simplesmente uma platitude verbal. A gente não fala simplesmente porque é bonito, é porque é verdade. Há um número incrível de espíritos, inclusive agora, que estão direcionados para nós esse amor incrível que eles têm, e nós esquecemos disso. Porque nós estamos naquele momento de dúvida ainda de Paulo. Nós estamos ainda na estrada de Damasco. Nós não decidimos ainda mudar Damasco da nossa cabeça. Então, quando nós estamos tristes, quem sabe cabisbaixos, vamos nos lembrar de que essa ideia de que ninguém nos ama, isso é ilusão nossa. Porque mesmo que você não conheça ninguém nesse mundo que te ame, existem várias pessoas do outro lado da vida que te amam de maneira incessante. E eu não sei o que pode trazer mais consolo pra gente. Pensa bem. Pega a pessoa que você mais ama nessa vida. Certo? Agora imagina que tem pelo menos 50 outras dessas, do outro lado de lá, te amando que você se esqueceu. A vida fica melhor. Não fica? Mas quando a gente começa a pensar de maneira espiritual, ao invés de pensar de maneira física, quando a gente se transforma de Saulo, que vive no mundo preocupado com as coisas das vitórias do mundo, para Paulo, que quer servir ao próximo, e pergunta a Deus, o que queres de mim? Porque sabe que Deus quer o melhor para nós. Então, pergunta, porque a resposta de Deus vai ser muito melhor para nós do que a nossa própria. Porque Deus é magnânimo e maravilhoso. Quando a gente começa a fazer isso, essa mudança na nossa vida, ver Damasco de maneira diferente, segue adiante, o mundo se transforma. Quem crê em mim, ou seja, quem crê nessa vida nova espiritual, nesses ensinamentos grandes, mesmo que esteja morto, ou seja, mesmo que perca o corpo físico, viverá, porque não há morte. E todo aquele que vive, ou seja, que está encarnado nesse momento e crê nesses ensinos, nunca morrerá, porque a morte não existe. A pergunta do dia, então, é: nós já internalizamos isso? Nós já recebemos isso? Há espaço para Jesus, para Paulo e para a estrada de Damasco no nosso coração? Será que nós podemos refletir um pouquinho na nossa espiritualidade cada dia? 1 minuto por dia? Quando você escova o dente? Porque você é um ser imortal, que nunca há de terminar. Então, à medida que você tem mais experiências e vai crescendo, vai forjando mais alianças e relacionamentos, o amor do universo para com você vai crescendo também.
todos aqueles entes queridos que você tinha, que nós falamos agora, que continuam amando, não são nada em comparação aos novos que você fará através dos milênios e outras encarnações novas. Ou seja, vai ser um mundo lindo. Vai ser um mundo incrível. Imagina viver num mundo onde todo mundo realmente se quer bem. Não falo nem amar. Isso é meio complicado para mim, sabe? Mas um mundo onde todo estranho, toda pessoa na rua te queira bem. Essa é a era nova. Está batendo na nossa porta. Mas que, de certa maneira, requer a nossa mudança individual. Porque todos nós esperamos que os outros mudem. Nós não estamos dispostos a mudar. E a história de Paulo nos mostra justamente o oposto, não é verdade? De que é necessário que nós mudemos para poder ver o mundo de maneira diferente. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês encontrem dentro da sua caminhada em direção a Damasco a oportunidade de encontrar o Cristo que te energize, que te apoie e que te leve a se perguntar: qual é a Damasco para onde vou e o que eu deveria fazer? Com a certeza absoluta que, pelo caminho, você vai encontrar outras pessoas que vão te ajudar de maneira que você nunca compreenderia, a tal ponto que mais tarde você possa, de repente, olhar para trás, como eu imagino, como Paulo deve ter olhado para trás na sua vida, no final da sua vida, e visto uma diferença enorme de quem ele era, de quem ele se transformou para ser. Quando nós vemos Paulo, nós vemos só o santo. A gente se esquece dessa transformação moral. E muitas vezes o santo meio que não nos dá confiança para nada, né? Porque parece tão distante. A gente se esquece que ele foi humano como nós. Ele passou por dificuldades maiores do que a nossa. Lembra de Abigail? De Estevão? E ele venceu. Então você há de vencer também. Então Deus abençoe hoje e sempre, e eu espero que mais e mais a gente possa se ajudar, todos nós ceguinhos, né? Batendo um no outro nessa estrada de Damasco, que é o nosso planeta. Tá bom? Até a próxima e Deus abençoe. Muito obrigadinho, viu? E como nós estamos de tempo? Estourando já, né? Um pouquinho, né? Vamos uns 15 minutinhos. É. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Comentário. que o Daniel possa responder. Porque é o seguinte, eu me empolgo, aí eu não paro de falar. Mas bom mesmo é conversar, né, gente? Cá entre nós. Mas graças a Deus não tem aquele gancho, sabe? Aquele gancho de desenho animado, assim, o cara fica falando pra mim. Puxa, né? E já que a minha esposa não tá aqui, né? Porque ela reclama que eu falo muito, já que ela não tá aqui, né? E se não houver duas perguntas, a gente não sai de casa. Não sai daqui, vou trancar a porta. Não? Então, se alguém quiser perguntar, fique à vontade, gente. Se tiver alguma pergunta relacionada ao tema. Oi. Adiante. Eu ia falar de culpa, porque ele poderia se achar um coitado e ficar sofrendo, se sentindo culpado do que ele tinha feito. Exato. Não faz isso, né? Não. Essa culpa, com certeza, existe de certa maneira, certo? Em Paulo. Porque, na final das contas, ele fez coisas que não foram tão boas. Ele mandou matar pessoas. Inclusive o irmão do seu amor. Né? E nunca teve outro amor depois disso. Dureza. Cá entre nós. Mas ele não sabia que Estevão era irmão dela. Ah, mas mandou matar, mas depois soube. Mas não, Né? não foi que você falou. Mas não existe assim, ups, sorry baby, sabe? Imagina depois que ele descobriu, né? Pior ainda, né? Né? Por isso que ela se afastou É. dele. Mas você vê, isso também é um testamento à coragem de Paulo. Porque Paulo era um ferrenho defensor da fé daquela época. Mas ele era defensor sincero da fé. Né? Quando ele viu um caminho novo, ele mudou. Isso é a coragem dele. Né? E ele percebeu que era necessário agir. Por causa de todas essas coisas que ele tinha feito. Então, eu acho que muitas vezes o sentimento de culpa até nos ajuda a ir adiante. Se a gente consegue ver bem da maneira espiritual. Né? Porque nós temos dois exemplos de culpas lindíssimos também no Novo Testamento. Bem diferentes um do outro. Um é Judas e outro é Pedro. Certo? Judas traiu a Jesus, entre aspas, né? Porque Judas queria também um movimento político. E depois que Jesus foi capturado, os nossos amigos, através do livro Boa Nova, nos dizem que Judas cometeu suicídio.
Inclusive, um dos primeiros atos de Jesus após o seu... né, foi resgatar Judas de um lugar não tão bom. Imagina o sentimento de culpa de Judas, certo? Judas, então, se cristalizou naquele momento, né? Aquela famosa análise-parálise, né? Parálise de análise, e não conseguiu ver o caminho adiante. E fez o crime hediondo, o suicídio. Né? Pedro traiu Jesus também. Quando pegaram Jesus, Pedro estava numa coisinha, né? E perguntaram, vem cá, não, eu conheço você tá com aquele cara lá, né? Você é da mesma coisa. Ele, não, eu com Jesus, eu não. Aí o cara disse, tem certeza? Eu conheço você. Ele, não, eu não. Né? 3 vezes. E aí cantou lá, né, diz a coisa. E Jesus já fala para ele que ele ia trair. Ele falou, não, porque Pedro era meio estourado também, né? Conta então no Novo Testamento de que quando Pedro o trai pela 3ª vez, ele percebe. E aí ele meio que entra em meio de depressãozinha. Depressão zona. Né? Porque na hora H, né, ele fala, não, tô com ele não. Porque ele preferiu o seu conforto físico à devoção. Mas o que Jesus faz depois? Jesus tem uma conversa com Pedro mais tarde e pergunta para Pedro, Pedro, gostas de mim? E Pedro fala, claro, Senhor. Aí ele fala, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Né? Aí Jesus vira de novo para Pedro e fala, Pedro, me amas? Pedro fala, claro, Senhor. Pedro era meio estourado, meio gente assim, sabe? Pedro era meio, sabe? Não era assim meio, né? Claro, já falei que gosto de você, né? Aquela coisa assim, né? Aí Jesus fala, apacenta meu rebanho. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez. E Pedro, naquele momento, percebe. Por que ele perguntou pela 3ª vez? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então diz então que Pedro fica naquele momento assim de tristeza e fala, te amo, mestre. Jesus fala, apacenta o meu rebanho. Jesus então faz isso por quê? Porque sabe o sentimento de culpa que está na mente de Pedro e dá para Pedro uma saída. Você me traiu 3 vezes, então vou te perguntar 3 vezes para você trabalhar. O que Pedro faz? Pedro trabalhou depois? Pedro foi a pedra basilar da casa do caminho no começo. Quando o pessoal brigava entre si, lá, porque os discípulos eram também seres humanos, né? Cada um briga, cada um, né, pensa diferente, etc. e tal. Inclusive Tiago e Paulo, né? Pedro aqui segurava a barra. Mas porque Pedro se dedicou pelo trabalho, porque ele sabia que para se redimir, só o trabalho. Né? Na nossa vida, Judas e Pedro são exemplos lindos. E nós esquecemos, porque muitas vezes nós ficamos presos no nosso momento Judas, eu acho. Né? A gente fica se martirizando no Judas e esquece que a maneira fora da culpa é o trabalho. Né? Se eu for na sua casa e derramar meu milkshake no seu tapete branco, peludo, sabe aqueles felpudos bem bonitos assim, né? Se eu derramar assim e falar assim, desculpe, né? E não fazer mais nada, é meio mal, né? Eu posso pelo menos fazer um esforcinho, assim, ajudar, né? Senão eu posso me ficar sentindo assim, mal o dia inteiro. Não que isso tenha acontecido de verdade. Nunca. Que eu tenha derramado vinho tinto num tapete da mãe de um amigo meu, uma vez, que me traumatizou. Né? Mas é uma história verídica, os nomes foram mudados para preservar os inocentes. Mas é importante que a gente saia da culpa para a ação. Né? Imagina, se Pedro e Paulo conseguiram, com dificuldades maiores do que a nossa, será que nós não conseguimos também? Conseguimos. E para parar de tagarelar, falou mais uma coisa que me mudou minha vida quando eu dei uma sacada assim. Quando a gente acredita em Deus, a gente tem que acreditar que Deus é bom e que sabe tudo e que nos quer bem, não é verdade? Se ele não acreditar na gente, se ele não gostar da gente, ele não será Deus. Certo? Então, se ele é todo bom, todo justo, todo amor, ele nunca nos daria um problema maior do que as nossas forças de resolver esses problemas. Senão ele seria mau. Deus não é mau. Exatamente. Né? E sacana só nós, né? Não ele. Como diria o poeta. Não existe poeta, somos nós. Ou seja, todo o problema que nós encontramos na nossa vida tem solução. É a consequência lógica desse pensamento.
Certo? Você acredita em Deus. Se você acredita em Deus. O problema é que a gente acredita em Deus quando é conveniente. Né? Mas se você acredita em Deus, todo problema tem solução. E mais ainda, todo problema é um elogio a você. Por quê? A gente tem que crescer, tem que aprender. Então, quanto mais a gente aprende, mais dificuldades vão vir para a gente poder crescer. Quanto maior o problema que você tem, mais um elogio divino falando, você já tem condições de resolver esse problema, parabéns. Né? O problema é que quando a gente vê um problema na vida, complicado isso, né? Problema, né? A dificuldade quando a gente vê um problema na vida, é que a gente não fala assim, oba, estou crescendo, né? Não é bem a nossa não. Mas a verdade é essa. Pode ser que o problema não tenha a resolução que nós queiramos. Que muitas vezes a gente quer resolver o problema de uma maneira e não é bem isso. E pode ser que não sejamos nós sozinhos que vão resolver o problema. A gente se esquece que a gente tem vários amigos, familiares ao nosso redor que podem nos ajudar e a contribuir para a solução do problema. Mas todo problema tem solução. A solução pode demorar mais um pouquinho, pode ser diferente do que a gente acha que deve ser do nosso ponto de vista físico. Né? Mas quando a gente pensa com a nossa mente espiritual, todo problema é um elogio à nossa capacidade de crescimento. Agora, para pensar nisso, dessa maneira, é complicado. Cá entre nós. Né? E a necessidade que tem de que ocorra coisas ruins, que não são ruins, né? Porque, segundo a espiritualidade, nós merecemos tudo que nos acontece, ou seja, às vezes está acontecendo uma coisa que é ruim e você fica bravo com aquela pessoa ou está condenando aquela pessoa e aquela pessoa só é um instrumento do seu crescimento. Isso. Ou seja, Exatamente. E voltamos, por exemplo, de Paulo. Naquele momento que ele teve a queda do cavalo, literalmente, né? E vê Jesus e tem aquele choque todo, é um momento ruim. Porque força ele a mudar por completo. Bom, não força, dá a escolha a ele e ele decide. Então ele se sente compelido a mudar tudo. Quando a dor vem, parece ruim naquele momento. Mas depois a gente vê como uma coisa boa. Quantos de nós passaram por uma experiência traumática, perderam um ente querido, teve um relacionamento que não deu certo, foi demitido do emprego, e 10 anos depois você olha e fala assim, olha, que bom que isso aconteceu. Porque se não acontecesse, eu não teria mudado para não sei o que lá, não teria achado um emprego melhor, não teria conhecido fulano, não teria, né? No momento, a dor parece ser grande. Mas quando a gente faz o zoom out da coisa, do ponto de vista espiritual, a gente percebe que os nossos momentos, de repente, mais brilhantes e mais assim úteis foram aqueles momentos onde a gente teve essas dificuldades maiores. O problema é que a gente está tão perto aqui que a gente não considera aqui. E para considerar aqui, né, é necessário que a gente pare de pensar que nós somos seres humanos que vivem uma vida só, nesse momento. Né? E é por isso que eu acho que o Espiritismo nos ajuda. Porque nos lembra que nós somos espíritos imortais, com várias encarnações. Né? E é difícil negar isso quando você começa a praticar o Espiritismo por várias razões. Inclusive pela reunião mediúnica. A mediunidade é a prova maior disso. Quando você está conversando com alguém que não tem mais um corpo físico e te diz coisas que é impossível que você saiba ou confirme, é difícil você negar que a vida não continua. E te força a pensar, opa, se aquele sujeito lá sobrevive ao corpo físico, e eu? E se eu vou sobreviver ao corpo físico, será que eu devo mudar meu comportamento? Será que eu devo tratar melhor as pessoas ao meu redor? Porque eu acho que, de repente, dar um chute aqui no fulano hoje resolve meu problema. Mas se ele não morre e eu não morro, né, o chute recíproco continua. Então, será que eu mudo a minha comportamento hoje? É isso que eu gosto do Espiritismo. Que o Espiritismo é uma coisa para agora, não é para depois. Não é assim, quando eu morrer... Né, eu vou ser bom agora, para quando eu morrer eu ter uma casinha melhor no nosso lar. Não é bem isso, certo? É causa e consequência. Eu vou ser melhor hoje, porque amanhã as consequências do meu ato de hoje já vão estar valendo. Né? Então o Espiritismo nos faz a pensar sobre o aqui e agora, de maneira espiritual, eu acho. Né? Dani, quando você fala sobre a pergunta corajosa, que ele reconheceu todos os erros que ele fez e veio aquela dificuldade, né? Isso. De, tipo, vou seguir em frente ou não?
você acredita que essa transformação que ocorreu dentro dele, a força que ele teve, começou através do auto-perdão dele? Ter se perdoado por tudo que ele fez, o que ele era, e ter agarrado a oportunidade de mudar? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas eu acho que a pergunta da culpa é muito pertinente nesse aspecto. Eu acho que o auto-perdão é uma coisa que não acho que não, de repente não se dá de repente, assim, pelo menos pra mim, sabe? O perdão é uma coisa que você pratica, É né? uma coisa que você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, muitas vezes eu me pergunto se essa decisão dele de ir à frente não era uma tentativa de se perdoar no futuro, né? Porque trabalhando e com o tempo, você mais facilmente se perdoa. Porque a gente é muito difícil conosco mesmo, muitas vezes, né? Muitas vezes não tem ninguém julgando a gente. Nós estamos nos julgando. Muitas vezes é mais difícil perdoar nós do que o próximo, né? E a gente sabe, né? A gente aprendeu também com os espíritos mais evoluídos, que nos falam na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Parece que eu decorei o Livro dos Espíritos. Decorei não, tá bom? Aí tem algumas perguntas que me marcam assim, sabe? E perguntam assim, né? Kardec pergunta assim, onde estão escritas as leis da natureza? Ou seja, qual é o manual da vida? Diz pra mim, porque eu nasci e ninguém me deu manual, né? Só as mulheres têm manual. Os homens não, porque as mulheres se comportam da mesma maneira, né? Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas mãe, mulher, assim, tudo falam as mesmas coisas. Mãe, esposa. Não, mas brincadeira à parte. Mas está na nossa consciência, né? Então nós somos nossos maiores credores. Deus não pune a gente. Nós punimos a gente. A escolha de vidas difíceis, dificuldades, são nossas. É a nossa consciência, muitas vezes, que nos força a passar por isso. Mas o auto-perdão ele é transformador, né? Ele é incrível. Você não pode ir adiante sem se perdoar. Você não pode estar assim, completo, né? Você não pode se dar completamente ao outro se você não se aceitou completamente. Então é uma coisa assim meio poética, né? Meio assim ocidental de certa maneira, oriental, né? Assim de você achar que você, para você crescer interiormente, você tem que dar a você mesmo. Mas para dar a você mesmo, você também tem que dar para o outro. Então é um processo assim poético, bonito, que muitas vezes é difícil de racionalizar literalmente. Mas você precisa se perdoar. Mas só se perdoar sem entender que é importante aceitar e tolerar os outros não dá certo, né? Mais uma vez voltamos para aquela filosofia maior, que é uma outra palestra, né? Pai, né? Perdoa as nossas ofensas à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, ajuda a nossa consciência a nos perdoar à medida que nós trabalhamos e aceitamos o próximo. Porque você acha que Deus se ofende conosco? Então por que Deus nos perdoaria? Ele não perdoa 24 horas por dia. Não perdoa porque ele não precisa perdoar, porque ele aceita, né? Para você perdoar, você precisa ser primeiro ofendido. Deus não se ofende conosco. Já conhece a gente. É um patamar assim diferentíssimo. A gente não consegue. Deus é um negócio complicado, eu acho. Né? Não, não dá pra gente entender, né? É assim. Tanto é que no Livro dos Espíritos fala assim, ó, olha, não dá pra saber muito bem, não, com as palavras assim, né? Vamos falar dos atributos de Deus, que é mais fácil, né? Deus é bom, mas Deus, né? Vamos dar um nó nessa cabeça, né? Deus criou tudo, não é verdade? Se Deus criou tudo, nada comanda Deus. Certo? Então Deus criou inclusive o tempo. Certo? Então para Deus, tudo acontece ao mesmo tempo. É por isso que Deus entende o que a gente vai fazer antes da gente fazer, embora nós tenhamos a escolha de fazer. Dá para entender? Dá um nó na cabeça essas coisas, né? Pra gente é difícil porque a gente está dentro do tempo. Nosso cérebro é tão pequenininho que a gente não consegue tudo de uma vez só. Então a gente precisa de um A, B, C, D, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Mas para Deus, tudo acontece ao mesmo tempo e já aconteceu. Porque Deus não está subjugado às leis do tempo, porque Ele criou o tempo. É muito legal isso. Ou não? Deixa eu... para alguns de nós, é muito interessante isso. Para outros... Né?
Mas essa ideia do auto-perdão, do auto-descobrimento, é necessariamente do descobrimento do outro. Porque a gente realmente, eventualmente, chega à conclusão maior de que nós somos irmãos universais. A gente fala isso, meu irmão aqui, meu irmão ali, né? Assim, muitas vezes até da boca para fora. Não, mas nós somos, assim, irmãos espirituais. É lindo isso. Mas até chegar lá, para terminar, senão eu tagarelo para sempre. Tem uma historinha que eu já contei milhares de vezes que para mim é muito simbólica, muito bonita. Sabe que eu tô meio simbólico hoje, vocês perceberam. Tudo é simbolismo hoje, né? Mas eu fui no Home Depot uma vez e vi uns pregos. Aqueles preguinhos assim, né? E naquela época não tinha muito assim prego inoxidável, sabe? O prego enferrujava, né? E aí eu ficava olhando o prego assim, que interessante. Eu comecei a pensar, né? Porque minha cabeça é meio estranha. Nossa, como é que você... O que você faz com os pregos enferrujados? Né? Você vai lixar o prego? Porque para lixar o prego custa, né? Tem que pagar alguém para lixar o prego, né? E o cara vai fazer um salário maior do que o prego, não é verdade? Então não vale a pena você lixar o prego, né? Pagar alguém para lixar o prego. Aí eu fui perguntar, né? Descobri o que eles fazem com os pregos enferrujados. Eles pegam todos os pregos enferrujados, põem num enorme container, num negócio de metal enorme, num barril, e sacodem os pregos. O que acontece? Quando sacode os pregos roçam uns nos outros e a ferrugem cai, depois de um tempo. E saem os pregos de dentro do barril brilhantes, lindos, maravilhosos. E aí dá um estalo na minha cabeça. Meu Deus do céu, nós somos pregos. E o barril imenso é azul, se chama terra. Né? Deus joga a gente lá dentro com a nossa ferrugem e fala assim, vai. Boa sorte. Aí você roça um no outro, né? Cai a ferrugem, está todo mundo brilhante, lindo, maravilhoso. Né? Agora, o processo de roçar um no outro, para os pregos, naquele momento, talvez não seja tão delicioso assim. Não é verdade? O momento, né, do burilamento, do lixamento ali na coisa, não é bom. Mas o final é bom. Então, se você está naquele momento e você não consegue ver o final das coisas, você fica completamente triste, né? Agora, se você vê a perspectiva maior, se você consegue ver Damasco à distância, fica mais fácil você entender as coisas. É por isso que em João, Novo Testamento, também tem aquela passagem famosa, né? Jesus fala, né? Você não me verá por um pouquinho, mais tarde você me verá de novo e eu vos enviarei. Né? O Paracleto, né? Que falará por mim, a terceira revelação. Né? E é por isso que muitas vezes o Espiritismo cai muito bem como uma luva, porque o Espiritismo nos ensina a ver a distância. E aí fica mais fácil. Então esse é o Consolador prometido. Ele não é o tirador de problema prometido. Ele não é o resolvedor de todos os problemas, todas as dores do mundo prometido. Ele é o Consolador, porque vai fazer a dor ficar menor pra gente, porque a gente entende por quê. E quando você entende por quê, é mais fácil você engolir. Quando você come brócolis, porque sabe que é bom pra você, é mais fácil do que falar assim, meu Deus do céu, eu tenho que comer brócolis. Se bem que brócolis é bom. Dá pra perceber que eu tenho um filho de 4 anos de idade? Né? Se eu falar, come brócolis, não acontece. Essa geração não se fazem mais crianças como antigamente. É outro tópico, né? Mas se eu explicar para ele que é bom para o corpo dele, que ele precisa crescer, aí ele come brócolis. Né? A dor é mais palpável, mas mais também, né? Mais assim, fácil de resolver. Então, do fundo do coração, tá bem tarde, se vocês quiserem, continuo conversando com vocês atrás, etc e tal, eu espero que vocês continuem a ser lindos e maravilhosos pregos que são. Né? Lembrando que no momento atual da nossa vida, nas conjecturas atuais, inclusive do mundo lá de fora, há muita fricção. Porque as pessoas não entendem, não estão dispostas a ver a longo prazo de que nós somos pregos como os outros. E que nós vamos ficar aqui por muito tempo. À medida que a gente conseguir internalizar isso, tenho para mim que a reencarnação, o conceito da reencarnação, ele é o grande equalizador. Quando a gente aceita a reencarnação e percebe que essa é a fonte da lógica divina, todo tipo de discriminação morre. Porque hoje eu sou rechonchudo, careca. Amanhã eu posso ser magrelo,
Magrela e bonito. Bonitá. Né? Quem nós somos hoje, quem nós estamos hoje, não será quem nós seremos amanhã. Então não há por que discriminar um ao outro. É questão de lógica insuperável quando nós aceitamos a reencarnação. Então eu espero que mais e mais vocês consigam pensar em vocês mesmos como seres espirituais passando pela estrada de Damasco, que nada mais é do que um simbolismo da evolução espiritual em direção a Deus, e sejam felizes no caminho e não se esqueçam de que de vez em quando vai haver um preguinho que vai roçar na gente, mas que esse preguinho também está na mesma caminhada. A gente pode ser mais tolerante, né? E do fundo do coração eu espero que isso traga algum alento a você, sabendo que mais cedo ou mais tarde você há de ser feliz. Assim como todos nós. E que maravilha. Então, muitíssimo obrigado. É um prazer enorme estar com vocês. Eu espero vê-los em breve mais uma vez. Quem sabe amanhã, não sei. Né? Ou então fica para conversar, tá bom? E se quiserem se manter em contato, avisa, eu tenho um cartãozinho aqui, eu dou para vocês. Tá bom? Muito obrigado do fundo do coração, viu, gente?